gravar isso. Na aula passada, nós estávamos falando da indústria cultural e acredito que a gente já estava lá no slide 6 ou 7, por aqui. Então, nós falamos que a reprodução da obra de arte, né? A arte produz o novo, nos faz pensar, provoca sentimentos, mexe com sensações, recria a realidade e também dá prazer. E ela foi feita para ser apreciada. Estou indo rápido, porque eu acho que essa parte eu já tinha dado. No Renascimento, muitas das produções artísticas eram produzidas para as residências da classe dominante, e a apreciação dessas obras era um privilégio de um grupo seleto de pessoas. Com o passar do tempo, essas obras particulares passaram a fazer parte de acervos de museus, democratizando um pouco o acesso dessa apreciação para o público em geral. Se a arte erudita é uma cultura da humanidade, por que existe a distinção entre a arte erudita e popular? Aí começa uma crítica já para esse elitismo da arte, né? De alguma forma, a arte erudita foi valorizada porque as pessoas que tinham classe alta, que só tinha rico, a classe alta, e a plebe, classe baixa. O que a classe alta aceitava como importante virava arte. E o que não virava era apreciação da população mais simples e, por isso, pouco valorizada. Rafael levantou a mão. O professor Breno está tentando entrar, não está conseguindo. Ok, já admiti. Obrigado. Então, a arte popular simplesmente é aquela que a arte dominante não aceitou, né? Se a gente for olhar hoje, por exemplo, sem avaliar gostos de uma ou outra pessoa, mas para mim não agrada, por exemplo, o funk. Porém, uma grande parte da população gosta do tipo de música e acabou sendo aceito e os artistas têm o seu reconhecimento aí normalmente. Mas lá na Idade Média não era bem assim, né? Até porque não existia toda essa inclusão que existe, toda essa democratização. Eram, como eu falei, os ricos, os nobres e os pobres. Tínhamos. Durante muitos séculos, a arte manteve uma profunda ligação com o pensamento religioso, né? Então, quem detinha o poder religioso meio que detinha a arte também. Então, os nobres tinham uma ligação muito forte com a religião, até a religião exercia um papel forte de manter as massas sob controle, né? Com ameaças de estar ferindo os preceitos divinos e ser condenado a padecer na vida eterna. Então, aquilo lá criava os mitos que faziam com que as pessoas mais simples aceitassem o seu destino e aceitassem o domínio daqueles considerados sangue azul, né, os nobres. Porém, com a democratização da obra de arte, surgiram críticos. E tem uma escola, a Escola de Frankfurt, que destaca bastante isso, e uma das pessoas que está por trás dessa Escola de Frankfurt é o Walter Benjamin, um filósofo, que, para alguns, é visto até como uma pessoa elitista,
que achava que a obra de arte tinha que continuar sob o controle de poucos. Então, o que ele diz é que, quando você tem uma obra de arte, ela é uma experiência única, e por isso ela tem uma aura. Então, quando você chega, vai contemplar uma Mona Lisa, por exemplo, é um quadro que quem não conhece de arte olha e fala, pô, um quadro até bonitinho, né? Mas toda a mítica que tem por trás faz com que você olhe para aquilo e seja maravilhoso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o quadro da Mona Lisa, ele ainda estava exposto aberto. A segunda vez que eu tive lá no Louvre, o quadro já está numa redoma de vidro, certo? E não tem mais a mesma proximidade que tinha da primeira vez em 95, que eu, 95, 99, primeira vez que eu estive lá no Louvre. E mais recentemente eu estive em 2016, ou seja, 17 anos depois, e hoje já existe um aparato de vidro lá protegendo a obra, né? Mas você olha e fala, puxa, quem não conhece, eu sou expert em arte, acho um quadro bonitinho, tá certo? Aí o Benjamin destaca que, por exemplo, se você considerar que a contemplação do pôr do sol é uma experiência única, né? Com aquele tom de cor, com aquela posição, vento e tal, ele tem uma aura, né? Porque é único. Certo? E a crítica do Benjamin e da escola de Frankfurt é que, ao desenvolver meios técnicos para a reprodução da obra de arte, ou seja, a democratização da obra de arte, por meio da imprensa, da gravura, da fotografia, depois dos filmes, né, acaba com essa aura. Porque não tem mais aquele esforço das pessoas para vencer barreiras para ter acesso àquela obra, certo? Você sair do Brasil e ir lá no Louvre para ver a Mona Lisa, só isso já gera todo um efeito emocional que, quando você olha, você é levado a uma situação de êxtase. Quando alguém tira uma bela foto do quadro e expõe no mundo inteiro, essa foto mostra o que tem lá, mas não tem a mesma emoção. E por isso as pessoas olham e só falam o seguinte: uma foto bonitinha, a mulher nem é tão bonita, ela não tem uma expressão legal, tal, não tem o mesmo significado. Daí ele dá o exemplo aqui da xilogravura, que pega lá uma obra de arte e, por meio de uma cópia feita em madeira, usando a madeira para passar tinta e depois aplicar em cima do papel, não traz junto a aura. No século XIX, a fotografia, que grava as imagens e permite a reprodutibilidade de imagem, certo? Outro exemplo de reprodução da obra de arte. No século XX, essa reprodução é conseguida por meio, inicialmente, do rádio e do cinema. Aqui fala em televisão, mas televisão no segundo momento. Lá na década de 40, 50, que surge a TV. Antes disso, tem o cinema, certo? E você multiplica, então, as obras de arte por meio do cinema, do rádio, mais para frente da televisão e assim por diante. O que a escola de Frankfurt critica é que quem se apropria dessa capacidade de reprodução da obra de arte é o mundo capitalista, que passa a usar as obras de arte sendo reproduzidas para impor
um estilo de vida e impor vontade nas pessoas para o consumo. Então, visando lucro, certo? Então, os caras filósofos, sempre muito críticos ao capitalismo e tal, né? Eles colocam que as pessoas, a partir da indústria cultural, essa indústria que reproduz a obra de arte em favor do capitalismo, essa indústria começa a modificar o padrão de valores da sociedade. Okay? Então, sempre tem o discurso do capital ou do capitalismo versus o socialismo por trás dessa discussão, certo? Nesse sentido, a indústria cultural acaba sendo um balizador para a discussão presente até os dias de hoje, né? Hoje eu estava dando aula para a turma da manhã e tem uma aluna lá que fez história, não chegou a terminar, mas daí, para todos da turma, falar de indústria cultural era uma novidade, para ela não. Ela tinha estudado a indústria cultural pela visão dos historiadores. E aqui nós estamos olhando pela visão da comunicação e do marketing, certo? Então, a conclusão aí, né, dessa mescla que tem de obras, inclusive aqui a Mona Lisa, né, aqui a Pietà, várias obras, numa bolsa acaba eliminando aquele valor, aquela aura que tinha de cada obra dessa. Ao pegar uma outra obra aqui e usar como modelo para fazer um vestido, certo? Também estava retirando aquela aura do produto da obra de arte, certo? Banalizando a produção artística, como está escrito aqui, retirando dela o seu poder de reflexão e trabalho criativo. Além disso, a indústria menospreza a capacidade das massas de refletir, ao dividir em suas produções. Para o povo, leitura fácil e fútil. Para a classe dominante, o material mais seletivo ou selecionado. Então, aí é sempre uma discussão do seguinte: o que é melhor para a sociedade? Manter as obras com a sua aura e sendo acessadas só por algumas pessoas, e tem muita obra de arte que hoje está em museus particulares de bilionários, né? Tem cofres fortes em palácios aí, em casas, e que poucas pessoas têm acesso. Muitas delas até foram roubadas ao longo do tempo e adquiridas do mercado negro, né? Então, é melhor isso ou é melhor democratizar a obra de arte? Então, é uma controvérsia, opinião minha, da escola de Frankfurt, é que ele critica tudo isso, né? Critica o capitalismo usando a obra de arte para estimular o comércio, só que, ao mesmo tempo, e o que seria uma crítica para o capitalismo, então seria socialismo a contrapartida. Só que, ao mesmo tempo, ele deixa um viés de que, para eles, da escola de Frankfurt, era melhor que a obra de arte continuasse restrita a poucos, ou seja, nada de social, né? Nada de democrático, essa separação entre o rico e o pobre, certo? Então, é uma controvérsia. Vão ter outros estudiosos desse tema que vão encontrar uma explicação para isso. Eu acho que é bem controverso, desde a época que eu estudei isso, lá em 80 alguma coisa, eu já critiquei durante as aulas, e o professor, confesso, ficou bem perdidinho para conseguir me explicar essa controvérsia entre o pensamento da escola de Frankfurt.
Ao vender cultura, a indústria cultural deve seduzir e agradar o consumidor. Então, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, mas devolver com cara de novo o que ele já sabe, já viu e já fez. Certo? Por quê? Porque o objetivo é seduzir para criar uma opinião favorável ao consumo. Certo? Então, o cinema, ele começou a fazer o quê? Impor para a sociedade os valores de quem estava por trás daquele filme. Vou imaginar que as pessoas, para verem a sétima arte na época, o cinema, e saíam das suas casas, iam para as salas de espetáculo e assistiam os filmes. Um exemplo, a nossa influência americana é tão grande que toda a história das guerras e tal está enraizada na nossa cabeça a verdade contada pelos americanos, por Hollywood, certo? Agora, mais recentemente, o fenômeno aí da Netflix, que para continuar forte no mundo inteiro, ela patrocina filmes dos diversos países. Então, quem é mais fuçador aí no Netflix assiste filme da Tchecoslováquia ou da República Tcheca hoje, né? Filmes russos, filmes alemães, e sempre com uma versão deles do que foram as guerras, certo? Eu tive uma experiência muito legal em relação a isso, porque a última grande guerra civil que nós vivemos foi a separação da antiga Iugoslávia, né? Que depois que caiu o Muro de Berlim, a grande república socialista que sobrou foi a Iugoslávia, que era a soma da Croácia, Bósnia, Sérvia, tem mais outros, tem outros lá que eu não vou lembrar o nome, mas era ali dos Balcãs. E uma vez eu fiz uma viagem com meu filho, ele falou, vamos para os Balcãs. Aí tá bom. A gente ia para Dubrovnik, que é uma cidade linda, onde tem até passagem daquele filme Game of Thrones. E de lá a gente ia fazer o litoral da Croácia, subindo até Zagreb. Mas chegando em Dubrovnik, nós conhecemos, ficamos na casa de uma senhora cujo marido morreu na guerra da Iugoslávia. Certo? E aí ali nós decidimos, ao invés de ir para Split, no litoral, que a gente ia adentrar nos Balcãs e ia lá para a Bósnia e Herzegovina para conhecer lá uma cachoeira que foi construída pelo homem, conhecer umas grutas, conhecer umas cachoeiras naturais lá, conhecer Mostar, né? Por coincidência, em Mostar tem uma ponte a 25 metros de altura do rio, e o dia que nós estivemos lá, estava tendo a competição de salto em altura. Eles fizeram uma plataforma de mais 3 metros para cima, para dar os 28 metros que os caras saltam. Então, foi muito bonito que nós vimos. Mas, em paralelo, nós começamos a ver a história da guerra da Iugoslávia. E o que a gente sentiu é o seguinte, que era uma república socialista que o povo gostava. Mas teve uma intriga criada por alguns países entre a Croácia e os outros, que acabou virando guerra e houve a separação. E foi traumático, porque, por exemplo, nós ficamos na casa de um músico, de um conjunto importante lá da antiga Iugoslávia, e o cara, para vocês terem ideia, tinha foto dele tocando com o Jimi Hendrix, tocando com o pessoal do Rolling Stones, tal. E ele falou que no grupo deles tinha ele da Bósnia, tinha 2 da Sérvia
um da Croácia e um da outra, da onde lá, esqueci o nome. E por causa da guerra, os caras que eram amigos de infância e cresceram junto, acabaram tendo que se separar, porque eles eram inimigos por causa da guerra. Depois acabou a guerra, eles acabaram até reformando, retornando e montaram um grupo de novo. Mas foi traumático todo aquele negócio. Então, toda essa situação aí de guerra, essa situação de valores, né, foi bem interessante a gente ouvir a opinião de uma mulher que o marido morreu, da Croácia, desse cara que perdeu amigos, que a mãe morreu no bombardeio naquela casa em que a gente estava, tios morreram na guerra, aí na Sérvia, ainda na Bósnia, nós estivemos em Sarajevo, onde teve o início da Primeira Guerra Mundial, e conhecemos um senhor de 75 anos que contou a versão dele da guerra, e aí nós não aguentamos o tipo e fomos para Sérvia, Belgrado. E lá nós conhecemos outras pessoas com outras visões sobre aquela guerra. Então foi bem legal, porque cada um via o mesmo evento pela sua perspectiva. Né? Então, para eles, a Iugoslávia, o Tito, que era o ditador lá na Iugoslávia, era um pai para eles. A Iugoslávia era próspera, certo? Mas acabou. Né? Então, não dá para a gente discutir muito o que é positivo ou negativo. E a maior discussão que tem é em relação ao poder da indústria cultural modificando a forma de pensar das pessoas. E aí, eu queria inferir para vocês o seguinte aspecto que hoje eu notei, até hoje eu não tinha notado isso, mas hoje na aula da manhã, pela fala dessa moça que fez história e de uma outra moça, eu meio que entendi por que o jovem tem uma tendência a valorizar mais o socialismo. Tá? Mais uma vez, não é a nossa discussão aqui, mas eu queria colocar para reflexão. Né? Eu fiquei pensando no que essa moça, Gabriela, eu acho, que fez história, falou que ser nutricionista é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque vocês trabalham com uma atividade que deveria ser respeitada e buscada por todos. Você trabalha com alimentação saudável, trabalha com uma condição de vida melhor para as pessoas. Né? E que ela falou que o maior problema era que a imposição da indústria da alimentação processada meio que impõe nas pessoas o consumo desses produtos e não existe um movimento para que as pessoas comam melhor, se alimentem melhor. E eu senti, então, e aí que eu estou querendo colocar para vocês, que é o seguinte, né? Essa insatisfação de quem vê que a sua profissão é importante para a sociedade e que só as pessoas mais ricas acabam se beneficiando de uma dieta controlada, de uma alimentação saudável, acaba causando uma revolta em que vê que a sociedade capitalista não privilegia a igualdade e, por isso, provavelmente seja a razão que muitas pessoas acabam valorizando o socialismo, que prega a igualdade para todos. Sabe? Então, eu comecei a refletir na aula hoje, né? E uma coisa que eu não entendia, por que o jovem tem uma tendência a ser mais ligado à esquerda, né? Me pareceu saudável esse tipo de raciocínio. E aí, o que eu
inferir para o pessoal o seguinte, né? Que olha só, é verdade que não dá para esperar que as pessoas, todas as pessoas, vão poder usufruir da profissão de vocês. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, uma cliente até, que um dia falou, eu agora só estou comendo orgânicos. E daí eu comecei a entender, tá, orgânico, orgânico. Aí, a hora que ela falou para mim, eu falei, mas você não come carne? Não como. Mas o frango que eu como é tratado orgânico, é só com milho e tal, tal, tal. Ah, legal, tá. E onde é que encontra isso? Encontra em tal lugar. Aí eu fui ver, eu não me lembro exatamente os números, mas 1 quilo de carne de frango normal era R$ 3, o orgânico custava R$ 26. Eu falei, pô, isso aí é coisa para rico, porque o pobre mal tem dinheiro para pagar os R$ 3 no quilo, quanto mais 26. Minha filha é vegetariana, né? Passou a não comer mais carne a partir do meio curso, metade do curso de medicina dela parou de comer carne. E eu vejo a dificuldade que é comprar tudo aquilo que ela come. Não é uma dieta fácil e barata. Um amigo do meu filho é vegano, né? E também é caro. Por quê? Porque são poucas pessoas que consomem, consequentemente, quem tem para vender acaba aumentando o valor, sabendo que essas pessoas vão pagar mais caro por isso. Então, ainda são atividades que vocês têm que se preparar para não se frustrar e que a maioria dos seus clientes serão pessoas da classe mais alta. Tá? E aí, para não se frustrar, né, vocês podem escolher profissões alternativas. Por exemplo, eu trabalhei nos primeiros 6 meses, eu acho que eu comentei, de 2019, no MEC, né, no governo do atual presidente. E eu tinha uma função lá que eu considerava bastante nobre. Eu trabalhava no FNDE com o livro didático, com alimentação escolar, com dinheiro na escola, e transporte. E o da alimentação escolar, que eu tinha 4 bilhões por ano sendo distribuído per capita no Brasil para ajudar na alimentação escolar, tinha todo um regramento e que era muito legal, né? A, a imposição do MEC, do FNDE, de que o município tivesse um conselho de alimentação com nutricionistas à frente, fazendo um trabalho de alimentação saudável, inclusive com alimentação de agricultura familiar, 30% do que se gastava com dinheiro do governo tinha que ser com alimentação advindo da agricultura familiar, né? Então, pô, ali era um caminho legal. E você fala, pô, mas qual é a significância disso? Altíssimo. Por quê? O Brasil tem 40 milhões de estudantes na educação básica, certo? E 70, 80% desses alunos têm como principal alimentação do dia a alimentação escolar. Dado a pobreza da população brasileira, o jovem, a criança, tem a melhor alimentação dela do dia dentro da escola, a ponto de ter até 5 alimentações, dependendo do nível, se for criança de berço, né? Chega, já come, às 10 horas tem um lanche, almoço, à tarde tem outro lanche, janta antes de voltar para casa. Então, quer fazer um trabalho forte, trabalha meio período como nutricionista de uma prefeitura, para cuidar da alimentação escolar, e não se aveste, não fique chateado de atender no seu consultório só pessoal de classe mais alta, que é uma realidade, certo? Uma realidade ruim do Brasil, que a gente está longe de ter uma sociedade equilibrada, é que
Só 10% da população brasileira tem renda familiar superior a R$ 5.000, ou seja, somando o salário do pai, da mãe, dos filhos, 5 mil. 60% a 70% tem renda de um salário mínimo só. Essas pessoas trabalham para comer o que tiver disponível. Então, não dá para a gente esperar que essa pessoa vai conseguir pagar um nutricionista e fazer uma dieta saudável, porque ela não vai ter condições de escolher o que ela vai comer. Vai comer o que tiver disponível, o que tiver mais à mão. Certo? Você fala, pô, mas então tá certo em querer uma sociedade que não seja capitalista, que seja socialista. Ok. Quando você lê os preceitos de uma sociedade socialista, ela é boa. Quando você pega a social-democracia sueca, por exemplo, sensacional, funciona maravilhosamente. Só que é o seguinte, eles têm um nível geral de escolaridade, de cultural e tal, que faz com que a população em geral não aceite os desvios das classes dominantes. Basta ver que um deputado na Suécia ganha salário igual a qualquer outra pessoa, mora em apartamento funcional lá de 40 metros, aqueles que não são da capital, tem um apartamento de 40 metros para viver, sem empregados, tem uma área de lavanderia automática que ele leva e lava a roupa dele, ele vai trabalhar de bicicleta, não tem carro oficial, né? E acabou o mandato dele, ele volta a fazer o que ele fazia e o outro vai no lugar dele, certo? Bem diferente daqui, que depois que o cara entra no mandato, ele nunca mais quer sair, certo? Então, vou interromper que vai cair e volto para continuar esse tema.